gente! Feliz ano novo, bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Para quem me acompanhou um pouco no último vídeo, eu expliquei sobre esse 2026 sabático do Instagram, sobre esse canal que está começando aqui. E eu tô muito feliz, eu recebi umas mensagens bem legais assim. Mas no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre como eu organizei a minha leitura bíblica para esse ano. Para quem viu no Instagram, eu havia compartilhado que o ano passado foi o primeiro ano que eu consegui ser fiel a um plano de leitura. Eu sempre começava e aí quando chegava em Números, Levíticos, aí eu desanimava e aí eu começava a ler em ordem aleatória mesmo, lia uma carta de Paulo, lia um evangelho, mas eu nunca tinha lido assim, de Gênesis a Apocalipse de maneira, sabe, constante mesmo. E o ano passado eu fiz um plano que ele era em ordem cronológica para um ano. E eu gostei bastante. Porque me ajudou a manter constância, mesmo naqueles dias que eu não estava afim, que eu estava muito cansada. Dois, ele me ajudou também a entender melhor o contexto das épocas onde aconteceu os fatos. E esse ano eu vou fazer uma leitura diferente. Quando eu falei com o Bruno, ele até riu, porque eu falei que esse ano eu vou começar um plano de leitura em ordem cronológica, de novo, mas ele é trianual. E o que isso significa? É um plano de leitura para ler a Bíblia inteira, só que em 3 anos. E aí você pode se escandalizar junto comigo e falar, meu Deus, 3 anos para ler a Bíblia? Mas calma, eu vou explicar e no final você vai entender. Esse ano eu escolhi essa Bíblia maravilhosa, não é publi, tá? Mas é que ela é linda mesmo, ela é da Purpose, ela é uma versão Almeida do século 21. Eu tenho gostado muito da linguagem dela, muito mesmo. Ano passado eu usei uma NVI e esse ano eu tô usando essa Almeida do século 21. Eu acho legal a gente ter essa variação, até pra a gente ter mais vocabulário e linguagem, né? E esse plano, ele já vem na Bíblia. Claro, eu acredito que se você jogar aí no Google um plano de leitura em ordem cronológica trianual, também vai aparecer. E ele vem organizado assim, então é um plano que você começa normal em janeiro, dezembro, janeiro de 2027, janeiro de 2028 até dezembro de 2028, para você ler a Bíblia inteira. Por que eu escolhi, né? Eu falei com o Bruno que não adiantava eu querer ler a Bíblia inteira esse ano de novo, porque eu sei que depois do meio do ano ali eu não ia conseguir. Para quem já teve um bebê RN, né, esse primeiro ano que depende muito de nós, tem toda a questão da privação de sono, tem todas as demandas com o bebê pequeno, é muito difícil a gente conseguir ter um tempo mais calmo de devocional, de conseguir ter uma leitura mais tranquila, às vezes mais longa. Então eu queria ser honesta comigo mesma, sabe? Eu não queria me comprometer a ler a Bíblia inteira de capa a capa esse ano e sabendo que a chance de eu falhar ia ser muito maior do que eu ter um êxito no final. Então eu optei por fazer um plano de 3 anos para que todo dia eu consiga estar ali, mesmo que seja uma porção menor das escrituras. Eu estou ali tentando entender o que o Senhor quer falar comigo naquela estação, buscando cavar ainda mais um pouco daquele tesouro. Então, o que eu tenho colocado no meu coração para esse ano, né, de leitura, não é essa questão de quantidade, de chegar ao final do ano e falar, uau, mais um ano eu consegui ler. O ano passado foi muito bom porque eu queria muito, muito ler, de capa a capa, assim, em ordem cronológica. O Bruno sempre me indicava e eu meio que fugia, assim. Então esse ano eu optei por esse plano maior. Ele é mais extenso, ele tem porções menores, né, pra ler. Então, tipo, tem dia que é um capítulo só, principalmente ali de Gênesis, né, que as coisas são mais recortadas, assim. Tenho visto que, por mais que é uma porção menor das escrituras, ainda é a palavra de Deus, sabe? E de alguma forma essa palavra vai entrando dentro de mim, eu vou meditando nela
E isso vai gerando vida, isso vai trazendo renovação, vai trazendo esperança, conforto. Óbvio, gente, nem todos os dias, pelo menos comigo, não sei com você, mas não é sempre que eu tô lendo a Bíblia e uau, tem algo que salta dos meus olhos. Como eu falei, teve vezes no ano passado que, tipo assim, eu li e eu falei, meu Deus, eu não tô entendendo nada do que eu tô lendo, mas eu vou ser fiel a isso. Uma das coisas que o Senhor ministrou muito forte comigo foi: nós precisamos fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo quando nós não quisermos fazer. Então, é uma questão de maturidade mesmo, de falar, cara, eu não tô afim de ler a Bíblia hoje, mas eu preciso, o meu espírito precisa, e eu vou ser fiel nisso. Eu até comentei com uma amiga, eu falei assim pra ela, eu era a pior pessoa para acordar cedo. Eu tinha muita dificuldade de acordar cedo, mas muita dificuldade. E por mais que eu já estudei cedo, por mais que eu trabalhava cedo em alguns lugares, eu precisava acordar às vezes 6 da manhã, 5 da manhã. Eu nunca me adaptei a acordar cedo. E com a chegada da maternidade, cara, eu fui obrigada. Então, tipo, não é uma questão assim, eu não tô afim de acordar 7 horas da manhã hoje, eu quero ficar até umas 9. Não. Com sono, sem sono, com vontade ou sem vontade, eu acordo às 7 porque tem uma criança que depende de mim, que tá esperando o seu cafezinho da manhã. E aí, às vezes a gente não leva essa seriedade, essa necessidade para Deus, essa necessidade que o nosso espírito também tem. Então, se eu entendo que eu preciso estar acordada às 7 da manhã porque já tem uma criança que está me esperando, eu preciso entender que tem um Deus que também está me esperando. Um Deus que também deseja ter encontros comigo. E isso tem me motivado a ser constante até o final do ano e não simplesmente abandonar a leitura. Por mais que teve dias que eu não estava 100%, teve dias que a rotina foi um pouco mais cansativa. Então eu optei por esse plano trianual, por mais que eu não vou conseguir ler em um ano, vou demorar 3 anos para concluir a Bíblia inteira, mas todos os dias eu vou estar ali, todos os dias eu vou estar me alimentando meu espírito. Esse é o ano que eu também havia colocado para começar o ano estudando um pouco mais sobre as disciplinas espirituais. Algumas eu já colocava em prática, outras eu precisava entender um pouco mais como que funcionava. E o ano passado, eu acho, o ano retrasado, não lembro, mas eu tenho licença poética porque eu estou grávida, então, né, eu não lembro mesmo. Eu ganhei da minha sogra um combo que eu estava com muita vontade de ganhar, que as disciplinas espirituais e a vida com Deus, da Vanessa Belmonte. Esse aqui é o livro 1, ele fala sobre permaneçam em mim, e aí é muito legal porque são 3 livros dessa coleção, e cada livro traz algumas das disciplinas espirituais. E, gente, é maravilhoso, assim, é muito bom. Dentro, ela coloca, explica, né, aquela disciplina, traz outros autores ali para embasar, traz palavra, né, traz Bíblia, o que é mais importante, mas o mais legal também é que é um livro muito prático, então você coloca em prática aquilo que você está lendo, para que isso venha de fato fazer sentido. E vou falar especificamente esse primeiro livro, ele vai falar sobre meditação, memorização, oração, jejum e estudo. Eu tenho feito o exercício que ela coloca aqui dentro, e eu tenho feito esse exercício e eu tenho conseguido, de fato, meditar, sabe, de maneira mais tranquila, de ler, às vezes, um capítulo, mas ficar remoendo um trecho, uma frase, um versículo daquele capítulo. Então eu tenho gostado bastante. Então, junto com esse plano de leitura trianual, esse ano também tô gastando tempo e lendo de maneira mais tranquila a respeito das disciplinas espirituais e colocando em prática. Depois eu quero trazer mais vídeos falando sobre esse combo, sobre essa coleção. Tem sido uma bênção, assim, eu tenho gostado bastante. E aí já fica essa indicação para você. Vale muito a pena, é um investimento para sua vida com Deus. Eu acredito que a gente precisa ser honesta com a estação que a gente tá. Então, talvez se você está na faculdade com muitos livros para ler, TCC, e querer
colocar mais um plano extenso, mais um plano que, é para ler a Bíblia em 6 meses. Sim, a gente precisa se esforçar, mas a gente precisa ser honesta com a gente, sabe? Tipo, cara, eu não vou conseguir em 6 meses ler uma Bíblia inteira, porque eu já estou às vezes lendo livros da faculdade, eu estou na fase do TCC, então é melhor às vezes a gente estender um pouco mais e ainda assim todo dia estar ali sendo alimentada, né? Tendo esse pão fresco todos os dias, do que a gente ficar frustrada porque não conseguimos ler e deixar de lado e acabar o ano e a gente simplesmente não leu mais nada. Então, eu não sei se você já começou o ano tendo, né, um plano de leitura, senão eu super te encorajo a você procurar, tem muitas opções hoje na internet, né, no Pinterest, se você tem, você pode fazer 6 meses, anual, pode fazer cronológico, que é bem legal, é uma experiência muito legal. Quero encorajar você realmente a buscar um plano de leitura e ser fiel. Não é sobre você postar e falar, uau, que crente, ela leu a Bíblia de capa a capa. Mas é você ser fiel com Deus e falar, Senhor, eu estou aqui mais um dia, eu quero aprender o que o Senhor tem para me ensinar hoje, eu quero absorver, sabe? Todos os dias que a gente vai colocando um tijolinho. Eu brinco às vezes que quando a gente está construindo o nosso relacionamento com o Senhor, é como construir uma casa. Todos os dias a gente vai botando um tijolinho, e mesmo depois que essa casa aparentemente está pronta, tem a manutenção diária. Todos os dias a gente precisa estar ali limpando o nosso coração, sondando, né, orando para o Senhor, sondar o nosso coração e ver aquilo que precisa mudar, pedir para o Senhor limpar aquilo que às vezes tem ainda sujo. Então a gente precisa fazer também a manutenção do nosso relacionamento com Deus. E isso começa pela palavra. Bom, o que eu queria compartilhar com você hoje era isso. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te abençoado, te encorajado e que você não passe mais o ano simplesmente com a sua Bíblia fechada. Muito pelo contrário, que você descubra e encontre prazer realmente na palavra do Senhor. É ela que traz vida, é ela que traz renovo, é ela que traz alegria, sabe? E por mais que tenha dias que realmente você não vai estar afim, quando a gente entende que é por necessidade e não simplesmente por vontade, isso faz toda a diferença. Que você tenha uma semana abençoada. Tchau e até o próximo vídeo.